Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Brajajana Rangana, Yashodanandana Brajajana Rangana, Yamuna Tiravanachari, Yamuna Tiravanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Brajajana Rangana, Yashodanandana Brajajana Rangana, Yamuna Tiravanachari, Yamuna Tiravanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna. Então, oficialmente, dando boas-vindas a todos os membros da aula e, de novo, agradecendo a oportunidade de podermos falar sobre a Bhagavad Gita, tá? Então, vamos ler hoje o verso do quarto capítulo da Bhagavad Gita, Conhecimento Transcendental, texto número 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ye yathamam prapadyante tam tathaiva bhajamyaham, mama vartmanuvartante manusha partha sarvasah. Ye yathamam prapadyante tam tathaiva bhajamyaham, Mama vartmanuvartante manusha partha sarvasah. Ye yathamam prapadyante tathaiva bhajamyaham, Mama vartmanuvartante manusha partha sarvasah. E todos aqueles, yatha, na medida, mam, a mim, me, prapadyante, rendem-se, tam, então, tatha, da mesma forma, eva, certamente, bhajami, recompenso, aham, eu,
Mamá, meu, Vartma, caminho, Anuvartante, seguem. Manushaha, todos os homens. Partha, ó filho de Pritha. Sarvashaha, em todos os aspectos. Tradução e significado por Srila Prabhupada. Na medida que eles se rendem a mim, ou melhor, que eles se voltam a mim, eu recompenso-os adequadamente. Todos seguem o meu caminho em todos os aspectos. Ó filho de Pritha. Significado: todos estão buscando por Krishna em diferentes aspectos de sua manifestação. Krishna, a suprema personalidade da divindade, é realizado parcialmente em sua refulgência Brahma Jyoti impessoal e também como a superalma toda penetrante morando dentro de tudo, incluindo as partículas dos átomos. Mas Krishna é plenamente realizado somente por seus devotos puros. Consequentemente, Krishna é o objeto da realização de todos, e assim cada e todas as pessoas se satisfazem de acordo com o seu desejo de tê-lo. No mundo transcendental também, Krishna recíproca com seus devotos puros na atitude transcendental, assim como o devoto quer ele. Um devoto pode querer Krishna como mestre supremo, outro como seu amigo pessoal, outro como seu filho e ainda outro como seu amante. Krishna recompensa todos os devotos igualmente, de acordo com as suas diferentes intensidades de amor por ele. No mundo material, a mesma reciprocação de sentimentos existem, e elas são igualmente trocadas pelo Senhor com os diferentes tipos de adoradores. Os devotos puros, tanto aqui como na morada transcendental, associam-se com ele em pessoa e são capazes de prestar serviço pessoal ao Senhor, e assim sentem prazer transcendental em seu serviço amoroso. No que diz respeito àqueles que são impersonalistas e querem cometer suicídio espiritual, aniquilando a existência individual da entidade viva, Krishna também os ajuda, absorvendo-os em sua refulgência. Tais impersonalistas não concordam em aceitar a personalidade eterna e bem-aventurada da divindade. Consequentemente, eles não podem saborear a bem-aventurança do serviço pessoal transcendental ao Senhor, tendo extinguido sua individualidade. Alguns deles, que não estão firmemente situados nem mesmo na existência impessoal, retornam a este campo material para exibir seus desejos dormentes por atividades. Eles não são admitidos nos planetas espirituais, mas novamente ganham a oportunidade de agir nos planos materiais. Para aqueles que são trabalhadores fruitivos, o Senhor concede-lhes o resultado desejado de seus deveres prescritos como Yageshwara. E aqueles que são yogis, buscando poderes místicos, são recompensados com tais poderes. Em outras palavras, todo mundo
é dependente para sucesso da misericórdia dele unicamente. E todos os tipos de processos espirituais são nada mais que diferentes graus de sucesso no mesmo caminho. A menos, portanto, que uma pessoa chegue à perfeição mais elevada na consciência de Krishna, todas as tentativas permanecerão imperfeitas, como é afirmado no Srimad Bhagavatam 2.3.10. Akama sarvakamova mokshakama udaradhi tivrena bhakti yogena yajita purusham param. Tenha a pessoa nenhum desejo, a condição dos devotos, ou desejosos de resultados fruitivos, ou mesmo em busca de liberação, uma pessoa deve, com todos os seus esforços, tentar adorar a suprema personalidade da divindade para a perfeição completa que culmina em consciência de Krishna. Então, Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Satarine Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitang Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swa Padantikam. Então, Yeyathamam prapadyanti tanstataiva bhajamyaham mama vartmanu vartanti manusha bharta sarvashaha. À medida que eles se rendem a mim, eu recompenso-os proporcionalmente. Todos seguem o meu caminho em todos os aspectos, ó filho de Pritha. Então, este verso do Bhagavad Gita, eu sempre falo que é o caminho, melhor dizer, é o verso dos caminhos espirituais. Seria um verso interreligioso, não, que nos mostra realmente a posição da consciência de Krishna, segundo este ponto que Krishna coloca aqui nesse verso, é baseado numa pluralidade de abordagens ao Senhor Supremo. Pessoas interpretam esse verso e às vezes traduzem de uma forma errada, dizendo que todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Krishna fala isso, mas se existe algum lugar que aparentemente Krishna falou isso, que ele não falou, é esse verso, mas na verdade o que Krishna fala aqui não é isso. Então esta afirmação eclética, ela não pode ser entendida erroneamente. Krishna fala aqui, Mama Vartma Vartante, todos seguem o meu caminho. É bem diferente de dizer que todos seguem o caminho dado por Krishna, de dizer que todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Na verdade, em última análise, se nós podemos ver que Krishna é a verdade absoluta e qualquer lugar que você vá, lá está Krishna, talvez podamos interpretar dessa forma. Mas aqui, este verso, Krishna está mostrando que ele é uma pessoa só, certo? Então, como ele é uma pessoa só, ele é uma realidade só, não existe nenhuma outra realidade a não ser ele, entende? Como Srila Prabhupada mesmo explica no quinto canto do Srimad Bhagavatam, né? Deus é um, e ele é apreciado segundo os diferentes pontos de vista. Existem vários pontos, assim como você tem uma montanha, você pode ver a montanha sobre vários pontos de vista, como que tem aquela famosa história, muito famosa entre os budistas, dos cegos querendo compreender um elefante. Então vários cegos se aproximam do elefante e cada um
tocam numa parte do elefante. Um toca no rabo, outro toca nas pernas, outro toca na trompa, outro toca nas garras, ou seja, que ele tem e cada um fala, não, o elefante é um tronco, é uma árvore, é um tronco de uma árvore. Não, o elefante é uma cobra. Não, o elefante ele é uma espada. Então, cada um, pela sua percepção, considera que o elefante é aquilo que ela percebe. Então, da mesma forma, podemos ver que o Senhor Supremo, ele pode ser experimentado de várias formas, como ele falou, vários pontos de vista. Cristo próprio deixa bem claro. E, na verdade, este verso, ele confirma que, dentro da literatura, por exemplo, no Rig Veda, existe um verso muito famoso que é Ekam Sa Vipra Bahuda Vadanti. O real é um, mas os sábios descrevem-no de diferentes formas. Tá? Então, Krishna, ele é a verdade absoluta. Então, esse é o primeiro ponto que deve se entender para compreender a consciência de Krishna. É entender que Krishna é o Brahman, que Krishna é o ser supremo, ele é o ser absoluto, ele é a verdade absoluta, ele é um. Vadanti tatatva vidatadi adhyanamadayam brahmeti paramatmiti bhagavaniti shabdati. E também no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, esse famoso verso que é a essência de quase toda a filosofia nossa de Chaitanya Mahaprabhu, que diz que os videntes da verdade, que conheceram essa realidade, que é não dual, que é plena de consciência, e não é duas, mas é uma, é não dual. Esses videntes descrevem a verdade absoluta, às vezes, como o Brahman, o ser supremo, quando eles se aproximam dela pelo conhecimento. Outras vezes descrevem ela como Paramatma, o Senhor presente em cada átomo, o criador, o controlador desse universo, Paramatma, ou Purusha Supremo, Vishnu, presente em tudo, quando eles utilizam o processo da meditação. E aqueles que se aproximam da verdade absoluta pela devoção, pelo serviço devocional, realizam ele como Bhagavan, a personalidade suprema da divindade, pleno de qualidades, pleno de opulências majestosas e opulências íntimas também. Então, portanto, essa verdade absoluta, o fato de ser um, ela é realizada de forma diferente. Isso não é difícil de se entender, mesmo no mundo material, mesmo se nós podemos ver nós mesmos como uma pessoa, apesar de sermos uma pessoa só, na medida que nos relacionamos com diferentes pessoas, com nossos parentes, com nossos filhos, com nossos cônjuges, com os nossos amigos, com os nossos colegas de profissão, com nossos pais, cada um deles vê e conhece uma pessoa diferente. Minha filha vê de uma forma diferente que a minha esposa, meus irmãos, meus pais me veem de outra forma. Então, eu, na medida bhava, como está dito, e na medida que a pessoa se relaciona comigo, na medida que a pessoa me aborda, eu manifesto uma personalidade totalmente diferente. Mas se eu sou uma pessoa imperfeita, tenho essa possibilidade quântica de ser um e muitos ao mesmo tempo nos meus relacionamentos. Imagine o Senhor Supremo, imagine Krishna. Krishna, ele pode manifestar, entende? Todas as formas possíveis e inimagináveis. Entende? Podemos ver que Krishna manifesta diferentes encarnações com formas assim inconcebíveis. Entende? Ou seja, Deus não tem uma forma material, mas ele tem uma forma espiritual, que significa uma forma plena de possibilidades, e, portanto, ele exibe aquela forma na medida que a pessoa se relaciona com ele. Então, para um devoto puro, que se aproxima dele por bhakti, aquele devoto puro que desenvolveu os seus sentimentos, as suas emoções, e cultivou essas emoções, purificando até a perfeição de amor puro por Deus, Deus se manifesta na forma daquela emoção. Se nossa emoção é
é de fraternidade, de amigo. Essa nossa emoção é de servo em relação ao mestre. Essa nossa emoção é de um pai protetor do objeto do amor. Essa nossa emoção é da intimidade conjugal. E Krishna tem essas formas. E todas essas formas são eternas. Mas qual é a forma original da onde ele manifesta essas formas? Nós não podemos utilizar um critério de tempo material, porque no plano espiritual não existe tempo. Quando nós pensamos aqui nesse mundo, nós estamos presos aos conceitos de tempo, que quando uma coisa se manifesta, antes dela se manifestar, ela era outra coisa, mas no plano espiritual não. Krishna é eterno, como um, ele é o Brahman, mas ele também tem formas eternas, pela qual ele cria este mundo material, manda esse mundo, e ele também tem formas eternas, pelo qual ele se relaciona com esse devoto. Então, o que vai dar é a diferente intensidade de sentimentos. E nós podemos ver que o sentimento de amor, ele dá as formas mais confidenciais de Krishna. Então, por isso que a pessoa de Krishna só pode ser realizada quando nós nos aproximamos dele pelo serviço. Certamente que você pode, às vezes, se aproximar de Deus sem serviço, pela meditação. Então, alguns devotos, situados na plataforma chamada Shantarasa, são os yogis, eles procuram ver. Eles são diferentes dos impersonalistas. Os impersonalistas apenas meditam na natureza da existência, que existe uma coisa comum, que tudo é, eu sou, e querem se fundir nessa existência, perdendo sua individualidade, sua individualidade como alma. Mas os yogis não. Os yogis, eles eliminam todos esses diferentes conceitos deste mundo, e até mesmo o conceito não conceito, que é o conceito impessoal, e limpam os seus corações para que o Senhor se manifeste. Então, dessa forma, nós podemos ver que a pluralidade religiosa, ou melhor dizer, a pluralidade de relacionamentos, ou bhava, de emoções, é a natureza do mundo espiritual. Então, mesmo, por isso que neste mundo, usando este verso, como eu falei, que é o verso do Bhagavad Gita para o diálogo interreligioso, para a pluralidade religiosa, não é que as religiões são humanas e, portanto, são realidades sociológicas, realidades históricas, temos que aceitá-la. Então, esse tipo de diálogo interreligioso não parte de um pressuposto de que a pluralidade ela existe como um plano de Deus. Por isso existe um teólogo católico, não, que é chamado em francês Claude Gueffret. Esse Claude Gueffret, ele fala que a liberdade de opção religiosa, que a base da pluralidade religiosa, ela não pode ser apenas vista como um fato, entende? Uma realidade de fato, mas sim também como uma realidade de direito. Qual a diferença entre uma realidade de fato? De fato é algo que você não pode evitar, está aí, você tem que aceitar. Então por isso que às vezes as pessoas falam, temos que ter tolerância religiosa, que é o oposto da intolerância, entende? Então, esta tolerância, entende? Esta tolerância, ela não é algo positivo. Eu tolero essa pessoa, mas eu não aceito. Então, tolerar a pluralidade não vai criar harmonia entre os seres em suas diferenças culturais. Mas temos que entender que esta pluralidade, a pluralidade deste mundo, não é uma tendência ao impersonalismo, como que eu vi agora. Não, ao contrário. Entende? A realidade espiritual é plena de variedade. Então, portanto, a variedade religiosa se manifesta nesse mundo dentro dos limites da história, dentro dos limites da cultura, dentro dos horizontes linguísticos, etc. Porque nós não temos a visão espiritual de ver Deus e, portanto, nós vemos Ele, ou seja, o conhecimento material
obtido pelos sentidos e pela mente, não pode compreender uma realidade que está além do sentido e da mente. E mesmo dentro deste mundo, nós não conhecemos as coisas pelos sentidos ou pela mente como elas são. Não compreendemos, apenas compreendemos como que nossos sentidos, como que nossa mente interpretam as coisas. Então por isso que o conhecimento espiritual, ele é quando os sentidos e a mente cessa, e aí o conhecimento vem revelado. O infinito, o ilimitado, que não pode ser compreendido pelo limitado e finito que somos nós, ele entra dentro dos nossos limites. Entende? Ele entra dentro dos limites nossos para aceitar o nosso serviço. Vou dar um exemplo disso, como que é possível. A nossa condição imperfeita, nossa condição precária, mas ainda assim o Senhor Supremo, pela sua graça, permite. Como a criança, por exemplo. Uma criança, ela brinca o dia inteiro. E quando a criança está brincando, o que ela está fazendo? Supostamente ela está imitando o mundo do adulto, o mundo do pai, o mundo da mãe, os seus brinquedos, de carrinho, de soldado, e de cozinhar, e de cuidar da bonequinha, da filhinha. A criança se inspira na realidade do mundo dos adultos e dentro dos seus limites, porque a criança não pode viver o mundo do adulto, porque ainda não é madura. Ela não é madura fisiologicamente, psicologicamente, moralmente, sexualmente. Ela não pode ver a realidade. Então o que acontece? Então ela imita e brinca. Então da mesma forma, usando essa analogia, que essa brincadeira da criança é o que faz ela crescer, é o que faz ela evoluir e se tornar um adulto saudável. Criança que não brinca, criança que não tem infância, geralmente não se torna adulto saudável. Aí ela pode viver o mundo de toda a mesma forma. Nós, almas condicionadas neste mundo material, somos crianças espirituais. Devido à condição que nos trouxe a este mundo material, devido a essa condição imperfeita, nós estamos, assim, por assim dizer, limitados pela nossa imaturidade, por não termos desenvolvido espiritualmente e temos que viver a vida espiritual como a criança vive no mundo adulto, brincando de bonequinha, brincando de carrinho. E é exatamente isso que Krishna permite. Krishna, ele vem dentro dos limites deste mundo material, ele vem na nossa história, ele aparece e deixa os seus passatempos, deixa o relato de sua personalidade, de sua forma, de suas qualidades, de suas lilas, seus passatempos, para que nós possamos brincar de bonequinha. Então, por isso que os rituais de Bhakti, a prática, o sadhana de Bhakti, nós estamos utilizando os nossos sentidos materiais, que são os brinquedos, que são reflexos de uma realidade arquetípica no plano espiritual. Então, por isso, quando a pessoa se ocupa em atividades religiosas, de alguma forma, ela está exercendo o seu livre-arbítrio para se relacionar com Deus, dentro do que é possível. Entende? Existe o ideal e o possível. O ideal é viver realmente em Krishna louca, com o nosso amor puro por Krishna, mas isso é o ideal que nós devemos alcançar. Mas agora no possível, por isso que a religião é quando Deus viu os seus filhos dentro das variedades de cultura, aí ele se manifesta em várias formas, avataras, sábios, profetas, os videntes, os místicos que têm acesso aos diferentes aspectos. Esses diferentes aspectos, como o Brahman, como o Paramatma, como o Bhagavan, se manifestaram historicamente na humanidade, em todos os universos, para permitir que nós, como crianças espirituais, possamos brincar de vida espiritual. Então, Krishna aceita este nosso serviço. Krishna aceita esse nosso cantar do seu nome mais puro, mesmo ofensivamente. Como Srila Prabhupada mesmo cita no fim desse comentário, né? Citando o Bhagavatam, o segundo canto do Bhagavatam. Akama sarvakamo va moksha kama udara. Não importa. Está cheio de desejos materiais.
Você não deseja nada, deseja se libertar. Ainda assim, se ocupe no meu serviço devocional. Então, este serviço devocional, se ocupe em atividades, me adore como a personalidade de Deus, dentro dos princípios da religião. Então, por isso que o ser humano, ele se encontra numa condição muito privilegiada, porque ele pode compreender algo que lhe coloca na direção da realização espiritual. Porque enquanto nós ainda estamos apenas ocupados em atividades de sobrevivência neste mundo, atividades animais como comer, no que diz respeito a comer, dormir, defender-se e fazer sexo, o ser humano não é diferente dos animais. A pessoa pode falar, mas os seres humanos são inteligentes, os animais não são. Sim, os animais também são inteligentes, dá uma olhada. Quem tem gato, quem tem cachorro, quem tem... sabe que eles são inteligentes, eles são expert em manipular os seus humanos. Para quê? Eles usam inteligência. Para quê? Comer, dormir, defender-se, fazer sexo. O gato não pede mais nada além disso quando ele manipula o seu humano, o cachorro. Não faz. Então, se nós, como seres humanos, utilizamos a nossa inteligência da mesma forma, pensando que a minha inteligência ela é 2.0, não do que diferente dos animais. Não, se você utiliza ela é como você ter uma Ferrari e não poder correr, você tem que andar no trânsito de 20 km por hora. Então nós não podemos, como seres humanos, querer pensar que somos mais inteligentes que os animais, mas não somos. A questão de ser mais inteligente não é o quociente de inteligência, mas sim o uso da inteligência. Usamos a inteligência para quê? Use a inteligência para entender o propósito da existência, compreender o Dharma. Então, por isso a vida humana começa no Dharma. Então, quando o ser humano não segue os princípios religiosos, os princípios do Dharma, esse conceito de Dharma, ele é muito amplo. O Dharma é aquilo que mantém o ser. Entende? E toda substância tem um Dharma. A água tem a sua fluidez, o fogo tem seu calor. O ser humano o Dharma do ser humano é o servir. E o ser humano que não pode servir, ele não pode nem vir a ser. Entende? Servir permite que nós possamos. Mas porque nós ainda não temos consciência da nossa realização com Deus, no plano espiritual, Deus primeiro se manifesta na sua forma universal. Por isso que Prabhupada comenta, e o Srimad Bhagavatam no segundo canto fala que o primeiro passo na autorrealização é começar a adorar Deus na forma universal. Então por isso nós vamos ver essas tradições religiosas que são assim animistas, que são panteístas, politeístas, que eles estão adorando os diferentes forças da natureza, diferentes orixás, diferentes deuses, mas eles estão aprendendo a aceitar o governo de Deus. Eu me lembro claramente que uma amiga minha do Diálogo Interreligioso, que era uma líder do Candomblé, Mãe Beata de Iemanjá, do Rio de Janeiro, ela já faleceu, e eu perguntei para ela, Mãe Beata, o Candomblé é politeísta? Aí ela falou, não louca, ela me chamou de louca, não, nós somos monoteístas. Eu falei, não, nunca ouvi falar que Candomblé é monoteísta. Somos, mas como? Qual orixá que é Deus? Não. Olodum, ele é o Deus supremo. Não adoramos, temos que adorar os orixás, porque ele é inatingível, temos que servir a ele pelos orixás. Então nós podemos ver que como Krishna explica na Bhagavad Gita, aqueles que adoram os semideuses, mesmo que imperfeitamente, estão me adorando indiretamente. Então, por isso que a tolerância religiosa, o conceito de religião é algo assim tão amplo. O importante é exatamente ver essa diferença, que existe o profano e existe o sagrado, existe aquilo que nos afasta de Deus e aquilo que nos conecta com Deus. Então, utilizar a natureza material, viver em consciência de Deus, mesmo que no primeiro estágio é chamado Karma Kanda. No estágio Karma Kanda, a pessoa utiliza os rituais religiosos, utiliza a religião, ela segue o Dharma, mas o propósito dela é boga, é o prazer material,
é o desfrute material. E, portanto, seus rituais são para conseguir viver neste mundo da melhor maneira. Alguns têm rituais, fazem campanhas, fazem processo de ter uma teologia de prosperidade para poder ter facilidade, como Krishna explica no Bhagavad Gita. Vários tipos de pessoas se aproximam de mim. Uns estão aflitos, outros estão necessitados. Então, portanto, a religião Karma Kanda, ela vai fazendo que aquela pessoa, aonde ela está, ela se aproxima de Deus. E aí ela pode satisfazer ou tentar satisfazer-se plenamente enquanto ela satisfaz os seus desejos materiais. E, portanto, esse tipo de religiosidade chamada Karma Kanda, ela tem como metas Dharma, viver em harmonia com as leis da natureza, conviver com todos os outros seres da natureza, essa forma holística de viver, e na medida que a pessoa segue o Dharma, ela pode ter prosperidade, e aí ela tem arta, desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico permite que ela satisfaça os seus desejos. Mas porque ela se baseou no Dharma, em reconhecer que existe Deus, que existe um governo cósmico, que eu tenho que dar satisfação a ele, o meu desenvolvimento econômico e a minha gratificação dos sentidos não me intoxicam tanto. E chego num ponto de esgotamento. E aí quando a pessoa se esgota, ela vê que esse mundo material é temporário, cheio de sofrimento. Aí ela busca a transcendência. Então aí nós temos o que é chamado de Jnana Kanda, onde a pessoa busca saber quem ela é. Quem eu sou. Por isso que Srimad Bhagavatam diz que neste mundo material tem 3 tipos de pessoas. 2 deles são felizes e um sofre. O karmi geralmente é aquele que ele é alienado. Ele não quer conhecimento espiritual. E, portanto, ele tenta, e ele é feliz na ignorância. Não. Agora, o Gyani, ele já tem conhecimento. E, portanto, ele vê a natureza desse mundo material. Esse mundo material temporário, miserável. Ele é um frustrado. Portanto, ele quer fugir desse mundo material. Então, ele busca moksha. Ele busca salvação. Ele não é mais como o karma que está buscando boga, prazer material. Então esse não consegue ser feliz, não. Ele busca uma felicidade que na verdade é a ausência do sofrimento. A realização do Brahman é a ausência do sofrimento. Agora o outro que é feliz é o devoto, porque a satisfação dele é em Deus, é no plano espiritual. Então se nós entendemos o fenômeno religioso, o fenômeno do Dharma, dentro de estágios que as pessoas estão indo, nós temos que aceitar a pluralidade religiosa. Uma pessoa não pode, como na matemática, só porque eu estou fazendo um doutorado em matemática complicada, minhas teses, eu vou falar que a pessoa que está no ensino médio, no ensino fundamental, a matemática deles não é importante, não é verdadeiro, isso não é matemática. Aprender tabuada, aprender grandeza, para poder contar fazer as operações básicas de somar, dividir, isso não é matemática. Você acha que um doutor, um especialista em matemática vai negligenciar? Ele diz, ao contrário, ele vai lá dar arranjo para que aquela pessoa possa. Por isso que Krishna fala, nós não devemos agitar. Krishna diz no Bhagavad Gita, nós não devemos agitar a mente dos ignorantes. Ignorantes não no sentido moral de xingar eles, tá? Os ignorantes, aqueles que não têm conhecimento espiritual. Não devemos, mas devemos permitir que eles se ocupem nas suas atividades para que eles possam se evoluir em alguma forma. Krishna, ele vê isso. Então é esse ponto que eu queria deixar bem claro, que todos estão seguindo o caminho de Krishna. Mesmo que pareça que eles são ateus, mesmo o ateu, Krishna dá inteligência, para que ele possa questionar, entende? O fanatismo religioso, a superficialidade religiosa, e portanto ele fica cético. Entende? Krishna dá inteligência. Mas essa inteligência que Krishna dá, ela também permite a pessoa se aproximar do caminho de yoga, sair de Jnana, que é apenas a especulação nihilista, que leva ao ceticismo. Prabhupada fala que a religião, só com filosofia, pode levar ao ceticismo. Mas nós devemos buscar um caminho místico, de vida espiritual, para sairmos da plataforma de sentimentalismo e fanatismo. Então são 2 pontos. E, portanto, entender este ponto
dá para nós realmente entendermos este verso, quando Krishna fala que todos seguem o meu caminho. Só mesmo quem me odeia está seguindo o meu caminho. Ele deu o livre-arbítrio. Porque o serviço devocional, a meta última do Deus é amar a Deus. Mas amor tem que ser baseado no princípio do livre-arbítrio. Ele não quer obrigar ninguém a amar a Deus. Ah, não, me ame, senão você vai para o inferno. Não, isso não é Bhakti. Bhakti parte do pressuposto que eu posso ir para o Brahman. Eu posso me fundir em Deus. Eu posso ficar nascendo nesse mundo. Se eu quiser. Cristo dá essa opção. Cristo não obriga. Você não pode obrigar uma pessoa a amar a outras, tirando-lhe o livre-arbítrio. Por exemplo, eu não posso chegar agora numa pessoa, colocar o revólver na cabeça dela e falar, me ame. A pessoa pode até fazer tudo que eu pedi, mas amar ela não vai amar. Porque o amor é baseado no livre-arbítrio. Então, Krishna, ele nos permite que na nossa existência material é fornecido todas as opções. E depois de aprendermos todas as opções possíveis e inimagináveis para nos afastarmos de Krishna, fala, não quero nada disso. Eu quero voltar para você, Krishna. A pessoa começa a orar dentro de si. Ó, Krishna, eu estou aqui tentando, eu não consigo. Mas, por favor, eu não tenho nenhum desejo, e a você também, mas eu me dê desejo para que eu tenha desejo. Então, com isso, nós podemos colocar o processo de que Krishna está dizendo aqui no Bhagavad Gita. Neste capítulo é muito interessante, porque Krishna ele explica essa variedade. Mesmo nos versos seguintes, ele começa a dizer como que os modos da natureza material fazem com que as pessoas ajam de forma diferente, falando sobre Varnashram, etc, etc. Mas, em última análise, nós temos que ter a verdade absoluta, o Ser Supremo como o objeto. Mesmo o karma, como eu estava dizendo em relação ao candomblé, você está adorando os semideuses, mas no momento você vai entender quem é o chefe deles. E vai querer passar por cima do protocolo de karma e chegar diretamente em relação com Krishna. Porque Krishna mesmo fala do Bhagavad Gita. Eu sou imparcial. Eu não tomo partido de ninguém. Como que é isso? Krishna não toma partido? Não toma partido. Se nós queremos ser independentes, queremos ser responsáveis pelas nossas ações, nós temos que arcar com os resultados de nossa independência. Então, por isso, Krishna, o problema do mal, que dizem, é um problema que a teologia cristã desenvolveu, gente, que Deus é bom porque coisa ruim acontece com pessoas boas. Entendeu? Ou Deus não é bom, ou Deus não sabe das coisas. Então, na verdade, Krishna sabe de tudo, mas ele não interfere no nosso livre-arbítrio. E, portanto, ele é imparcial. Ele não toma partido. Usamos o nosso livre-arbítrio. Agora, arque com as consequências de sua escolha. Nós escolhemos agir na ignorância, escolhemos agir na bondade, escolhemos agir na paixão, e o resultado vem proporcional. E a natureza material é que faz tudo acontecer. E Cristo fica ali, ó, sou imparcial. Mas, depois ele atar a mão para aqueles que se rendem a mim. Entende? Como ele falou, eu me manifesto na proporção da sua rendição. Se rende um pouquinho, ele vem um pouquinho. E rende plenamente, prabhati, rendição completa a Deus. Aí ele toma conta de seu Deus. Então, por isso, eu vejo que a consciência de Krishna é uma ciência da religião muito completa. Se nós podemos entender bem a Bhagavad Gita, entender bem a filosofia do Srimad Bhagavatam, que é a base da nossa consciência de Krishna, o movimento da consciência de Krishna, nós vamos ver essa pluralidade. Aqueles que não gostam da pluralidade, aqueles que são radicais, que são exclusivos e querem obrigar as pessoas a agir, eles são fanáticos. Porque isso é o fanatismo. O fanático não é uma pessoa pensa, esse devoto é estrito, ele segue tudo, é um fanático. Não, o fanatismo não é ser estrito. O fanático é ser intolerante com o outro. O devoto, ele é estrito consigo mesmo e tolerante com os outros. O fanático, pelo contrário,
É dito que o fanático é uma pessoa insegura psicologicamente, que tem a necessidade de converter todo mundo para fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Porque assim ele vai ter certeza que está certo. E quando ele não consegue converter os outros a fazer o que ele faz, aí ele perde a fé. Essa é uma coisa bem típica. Quando vê realmente aqueles devotos que caem na vida espiritual são os mais fanáticos. Porque é uma insegurança. Agora, quando o devoto realiza a sua relação com Cristo, o seu prazer espiritual, ele contagia os outros. Mas ele é desapegado. Ele respeita o livre-arbítrio daquelas pessoas. Ele sempre quer o bem-estar. Por isso, o conceito de Krishna é querer que todos sejam felizes. E às vezes tem pessoas que só podem ser felizes na ignorância. Às vezes tem pessoas que começam a questionar, eles ficam confusos. Entende? Mas, por isso que o que torna uma pessoa um devoto não é o questionamento filosófico, é o contágio. Entende? Se a pessoa entra em contato com os santos nomes, ela entra em contato com o devoto puro, ela se contagia. Essa é a verdadeira bempemia. Tem a pandemia, tem a coisa que faz bem, o contágio da consciência de Cristo. Então eu acho que com isso deu para nós explicarmos bastante sobre este verso, né, que é um verso muito, muito rico, entende? Que nos dá nos permite refletir bastante sobre essa questão de religiosidade e espiritualidade. Porque a religiosidade, ela às vezes está apenas na plataforma de karma kanda, está na plataforma da ignorância. Mas essa religiosidade ela tem que se tornar espiritualidade. A pessoa não deve ser apenas um crente, ela tem que se tornar um místico. O místico é aquele que vive a consciência de Cristo. Por isso nós podemos ver que ninguém se torna um devoto avançado meramente se convertendo à consciência de Cristo. Eu vejo muitos devotos se converteram filosoficamente, dão boas aulas, conhecem a filosofia, tem Bhakti Shastra, tem tudo, mas não vive. Entende? Não são místicos. Não tem o lado introspectivo da sua vida espiritual. E, portanto, eles não vão sentir o parantristva, o prazer superior da consciência de Cristo. E, portanto, os acidentes no caminho são mais fáceis de acontecer para quem não está consciente da sinalização. Entende? Não basta seguir a sinalização, entender a sinalização, entender o porquê essa pluralidade. Então, acho que por isso podemos parar aqui e responder algumas perguntas, né? O pessoal que fez perguntas. Então, primeiro eu vou no começo. Então, o Ângelo Preste pergunta: Buda Siddhartha Gautama foi uma encarnação de Krishna segundo o Srimad Bhagavata, segundo o que entendi nessa época, estava acontecendo muita intolerância religiosa nos templos, mesmo sendo 2.500 anos que ele aqui, ó, ensinar a iluminação e prática a menos importância e tanta erudição e pouca prática. Antes de Kali Yuga, os seres humanos tinham maior memória e não tinham necessidade de literatura. Isso não causou intolerância? Bem, sua pergunta é um pouco complicada, mas vou tentar responder. Certamente, Gautama, ele é chamado um Sakshaveshavatara, é uma encarnação dotada de poder por Krishna que veio para dentro de uma época, em várias épocas, em vários dias de Brahma, ele apareceu em vários kalpas, e o ensinamento dele básico é afastar dos Vedas aqueles brahmanas falsos, que estão utilizando os rituais meramente por fazer sacrifício de animais, etc. E o sistema de casta, assim, baseado em hereditariedade e exploração social, Buda veio dar uma religiosidade bem ética, entende? E, portanto, o budismo não ensina sobre Deus, porque as pessoas não iam aceitar o seu ensinamento. Então, ele nos deu um ensinamento ético de não violência, de uma vida equilibrada, seguindo um caminho do meio, para que elas pudessem se iluminar, entende? Certo, como você colocou também no fim, que antes de Kali Yuga as pessoas tinham mais memória, portanto as pessoas podiam ouvir uma vez e guardar, entende? Você pode ver que a evolução da cultura, da civilização, que nos deu a escrita, que nos deu o computador, que nos deu televisão, tudo isso não é evolução tecnológica, mas assim, são como nós chamamos, são para compensar
que a memória em Kali Yuga diminui, então nós temos que utilizar esse recurso, são próteses para que as pessoas possam ter conhecimento. Em épocas anteriores as pessoas tinham mais facilidade de utilizar a memória e, portanto, se você pode transmitir oralmente o conhecimento, não há necessidade de uma escritura escrita, porque na verdade a autoridade das escrituras, elas podem existir numa forma de escritura em papel ou também escritura transmitida oralmente, tradição oral. O Parampara também é escritura, é o conhecimento da escritura, é a mensagem transmitida de mestre a discípulo intacta. A escrita ajuda nós compensarmos a dificuldade em memorizar, em lembrar das coisas, tá claro? Então vamos lá, ver se tem mais perguntas. Tá, então Josemar está dizendo aqui sobre o diálogo interreligioso, espero que possa contribuir alguma coisa, tá? Então, vamos ver outra próxima pergunta. Eu estou fazendo em ordem decrescente, tá? Então, falando sobre o caminho do amor. Amor é baseado no livre-arbítrio. Sim. Certamente, o yogi, mas por isso que Krishna explica na Bhagavad Gita que superior aos karmis, os trabalhadores frutivos, são os filósofos, os gyanis. Mas superior aos gyanis são os yogis. Porque o yogi medita em Deus. E entre aqueles que meditam em Deus, que são os yogis, o bhakta, aquele que faz serviço devocional, é o mais elevado. Tá? Por isso, yoginam yapi sarvesam. Então, a compreensão das tribos sem alfabeto e literatura, exatamente, é esse ponto que eu já expliquei bem claro. Deus aparece em todas as culturas, em todos os tempos, em toda a história, dependendo do limite de evolução ou do desejo daquela pessoa de compreender ele. Então, na verdade, nós temos, como eu falei, Tupã, Olorum, Jeová, Allah, são nomes de Deus nas diferentes culturas, nas diferentes línguas, mas na verdade representa o princípio último, da realidade última. E esta realidade última era uma pessoa. E não são todas as religiões que falam sobre essa pessoa. Dizem que sim, existe essa pessoa, mas os detalhes sobre elas já é parte de um processo mais esotérico, de uma ciência de Bhakti explícita. Porque é só por Bhakti que se conhece o aspecto pessoal de Deus. Pela meditação, pelos rituais, você pode compreender Deus na sua forma universal, pode compreender Deus na forma impessoal, ou pela meditação compreender Paramatma. Mas a forma pessoal de Deus, cheia de qualidade, variedade, diversidade e doçuras, é só pelo serviço devocional. Só o amor nos revela o aspecto amoroso de Deus. Não é que as manifestações de Deus para os karmis, para os gyanis, não é amoroso também. Tudo isso é amoroso. Mas amoroso no sentido das emoções. Porque os impersonalistas negam as emoções. Então Deus não manifesta emoções para eles também. Como eles se aproximam de uma forma impessoal, Deus se manifesta para eles impessoalmente. Então só quem se aproxima de Deus como uma pessoa, Deus manifesta as suas qualidades de pessoa. Certo? Então agora a Lu Pinheiro, tá? Fala para o Parafundo do Aiscon, tá? Certo? Exatamente. Prabhupada falou, Deus é um só, mas nós podemos vê-lo sob vários pontos de vistas, tá? Então, Krishna Yoga. Aqui uma pergunta, a Mataji Brindavani pergunta, sendo então ele a realidade última e única e os outros processos um caminho para alcançar os diferentes aspectos da realidade, como devemos atuar no convívio sociais, com os seguidores dos outros processos, sem fanatismo e intolerância? Nós devemos vê-los como nossos irmãos e que tem uma relação específica com nossos pai também, que é o pai deles, e portanto nenhum irmão quer desencorajar o relacionamento do outro irmão com seu pai. Ele quer que ele realmente siga. Então, na verdade, a finalidade, por exemplo, Srila Prabhupada uma vez falou para os devotos, não preguem para os evangélicos. Porque se você pregar com eles, a pouca fé que eles têm, eles vão perder a pouca fé que eles têm por Deus e vão virar ateus. Então, por isso que o devoto ele encoraja a fé dos outros, mesmo que aquela fé seja em aspectos diferentes do quais nós estamos cultivando. Entende? Mesmo algumas religiões que não têm Deus. Entende?
Eles procuram ver Deus, às vezes alguns céticos, mas eles veem Deus como a natureza, como a inteligência. Então é a forma deles começarem a, pelo menos, respeitar que existe algo superior a eles, entendeu? Então por isso que mesmo aqueles que não podem relacionar com Deus, eles têm que relacionar com Deus seguindo o Dharma. Eles têm que começar a ver Deus na família, na sociedade, na natureza. Então dessa forma, indiretamente, eles se aproximam de Deus. Por isso o processo de tornarmos seres humanos é vivemos no Dharma. Quando nós vivemos no Dharma, a nossa vida se torna harmoniosa. E podemos ver hoje em dia, existem algumas terapias que eu conheci há pouco tempo, que é chamado constelação familiar. Eu estava estudando sobre isso, eu sou um terapeuta reikiano, não? Aí eu vejo aqui, o que eles procuram fazer? O que gera muitos problemas na vida das pessoas, que naquelas constelações eles procuram fazer a pessoa tomar consciência do Dharma, viver no Dharma, respeitar os pais, respeitar a autoridade. É sempre o princípio de Dharma, é a base. É o que Krishna faz para Krishna Arjuna no Bhagavad Gita. Primeiro ele fala que siga o seu Dharma, você é um guerreiro, lute. Só depois que Arjuna realmente aceitou, se tornou humano, seguiu o Dharma dele, evoluiu, pôde entender nas instruções de Krishna. Aí Krishna fala Sarva Dharma. Porque estes Dharmas materiais, que muitas das religiões, ou mesmo sociedades nos dão, que são formas de Dharmas, só pode ser abandonado quando nós temos o Dharma Supremo. Então depois de aceitar o Dharma neste mundo, agora abandone ele e aceite o Dharma transcendental. Tá certo? Então, na convivência com as pessoas, nós devemos encorajar eles a chegar na aceitação de Deus. E que Deus está em tudo. E que Deus também está à parte. Então, esses detalhes vão ser assim, desenvolvidos na medida que a pessoa vai se evoluindo. Então, se um devoto é uma pessoa assim, amistosa, simpática, da sua associação, ele vai inspirar as pessoas. Srila Prabhupada não queria que as pessoas abandonassem o cristianismo. Quando a pessoa falava sobre o cristianismo, ele falava, cristianismo é Vaishnavismo. Quando a pessoa falava sobre islamismo, falava, islamismo é Vaishnavismo. Prabhupada conseguia ver que nós temos que ver o que existe de consciência de Krishna em todos os processos de dharmas deste mundo. E encorajar para que as pessoas possam evoluir. A criança está ali aprendendo matemática. Você não pode querer ensinar equações de terceiro grau, segundo grau, nem se existe para a criança.Ela tem que aprender 1 mais 1. Então, da mesma forma, aquela pessoa está aprendendo, está indo em direção a Deus. Então, com isso, acho que eu respondi a maior parte das perguntas. Então, gostaria de agradecer a presença, a oportunidade desta aula, e eu vou ter que encerrar agora, que eu tenho um compromisso, tá? Então, Hare Krishna.